Senhores passageiros, a locomotiva faz mais uma parada, e na parada de hoje a gente vai falar sobre Punho de Ferro e as séries anteriores dos Defensores, no caso, Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor, e também a gente vai especular um pouco o que vai ser a futura série dos Defensores mesmo, todos eles reunidos. Estamos aqui hoje com o Wellington, Rayone, Henrique e Thiago. Então assim, a gente decidiu seguir uma ordem cronológica, a gente falar das que foram lançadas em sua ordem, ou seja, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage. A gente vai dar um salto, então a gente vai falar de Demolidor 2 antes de falar de Jessica Jones e Luke Cage, mas depois a gente vai seguir a programação normal de Luke Cage Com Punho de Ferro. e Punho de Ferro, que é a mais recente, e até então a menor avaliada pelo público em geral. Vamos lá, Demolidor, a série que deu início a essa parceria entre a Marvel e a Netflix e deixou, quer dizer, eu acho que a maioria dos espectadores em êxtase. Verdade. A primeira temporada foi a primeira fantástica. temporada foi fantástica. Foi algo que a gente nunca tinha visto, Sim. pra todos os efeitos. E assim, e pro público médio foi uma surpresa imensa, uma série de heróis. De certa forma também recuperou a imagem do Demolidor depois daquele filme com Ben Affleck. Não, naquele filme ali ele recebe reiterismo o ator também. Ele não é bom, mas tem muito ódio a mais aquele filme, velho. Odeiam aquele filme. Eu particularmente não acho que ele é assim, esse desastre todo. É isso, né? Mas O pessoal trata ele como se fosse um SS, não é, velho. Ele é uma coisa um pouco melhor, quando entendeu? você fala que não é tão ruim assim, meu Deus, você é julgado pra caramba, hein? Nele tem um hater bem grande. Isso, né? Então, assim, a série já trouxe essa... Qual é? Essa nova vida ao Demolidor, que foi bem importante. E principalmente trazendo uma coisa que o universo da Marvel nos cinemas não tem, que é esse tom mais realista, digamos assim. Você tem muita gente muito poderosa no mundo da Marvel, e a série não, são heróis mesmo, heróis urbanos, heróis de rua, por assim dizer. Demolidor, por exemplo, é um cara que você não tem nenhum grande poder. Você tem aquela, digamos, não vou dizer mutação, mas você tem aquelas habilidades extras, mas que, assim, pra todos os efeitos, ele tem um ótimo ouvido, um ótimo sentido, mas ele não tem a visão. Então, ainda que ele tenha melhorado em vários âmbitos, ele tem essa restrição. Essa limitação da visão. E aí a série já começa com essa construção de como ele conseguiu, né? Como ele perdeu a visão e como ele conseguiu esse poder de uma forma muito boa. Verdade. E o que, tipo, o filme deixou um pouco a desejar. Isso, acho que o filme nem aborda isso, né? O filme é bem Se não me rápido, engano, isso. Eu acho que é em passa 15 segundos eles contam tudo. Não, o filme passa isso ou não? Passa ele queimando os olhos. Mas é uns 15 minutos de filme. Mas é, o primeiro ato, você não vai rápido, passar 200 horas do filme contando como o cara Verdade. perdeu a visão. Então a série começa já bem assim, você consegue comprar aquela ideia. Verdade. Já foi porque eu acho que é uma das várias que pode ter rolado no filme, que muita gente não comprou essa ideia. A série já começa muito bem em relação a isso. Fora que o filme é bem acelerado, ele do nada já aparece sim. de uniforme e tudo mais. E a série tem essa construção. O uniforme definitivo, na série ele começa com o uniforme que ele mesmo construiu e tal, e depois mostra como ele ganha o uniforme clássico dele e tal. Mas na verdade o filme ele não é pra contar como A ele origem. se tornou Demolidor assim, o seu aprendizado. Ele considera que um dia ele perdeu os poderes, perdeu a visão, conseguiu aquelas habilidades e que daí ele já é o Demolidor. ele continua sua vida como vigilante. Então, o que eu acho bacana, acho que o filme não precisava fazer esse caminho todo não. Eu já entendo que ele é um cara que tá na rua batendo nos caras e daí segue, não precisa. Eu acho que o filme poderia ter dado um espaço maior, não pra o Demolidor, assim, porque você tem logo um salto dele, da morte do pai dele pra ele já adulto. Eu acho que talvez você poderia botar alguma coisa naquele salto no Nesse filme, no tempo caso. aí, eu também acho que encaixaria alguma coisinha aí. Eu acho que mesmo que fosse rápido, Sim. uma coisa extra, que a série consegue fazer muito bem, que pra mim, pelo menos, é o grande ponto alto de Demolidor. É o fato de você ter uma construção de personagens bem interessantes, ao menos entre os protagonistas. Nesse caso, a exceção da Karen Page, que eu acho que talvez seja um personagem por eu não gostar tanto, eu acho ela não tão bem desenvolvida, apesar de eu achar que, assim, ela tem um crescimento durante a série bem interessante. Um crescimento bastante considerável, realmente. E assim, e pra uma personagem que teoricamente é a sem poderes de todo mundo. Porque ela começa já sem habilidade nenhuma. Porque o Fog, que é também um coadjuvante, ele é um advogado. Então, pra todos os efeitos, você tem uma certa habilidade. Pelo menos o poder jurídico. Inclusive, ele tem um papel, ele é bem legal na série. Verdade. Tem um papel muito legal na série. E tem Sim. talvez um dos melhores vilões, Fisk. Sim. Agora você falou da Paige, sem falar que ela começa a série totalmente fragilizada, né? Sendo Verdade. acusada de um crime que ela não cometeu
E ela- totalmente assustada com o contexto onde ela e aparece. ela vai crescendo de uma forma aí orgânica, não é nada muito forçado ali não. Eu gosto da personagem. Ela é jogada Eu no vou meio. discordar de que ela não é uma boa personagem. Eu gosto muito. Eu acho que Não, Não, mas que você não gosta, tô dizendo. Eu não gosto. Eu gosto muito, apesar dela ser de quadrinhos também, ela é o interesse amoroso do Matt Murdock. Mas na série, no quadrinho ela é muito mais importante do que na série, ela tem um arco muito foda sobre isso. Mas eu acho O que do na vício, né? série que ela é viciada em heroína, eu acho. Não sei se é heroína ou se é cocaína, mas enfim. E aí por isso ela vende a identidade dele pros brodinhos lá do crime, uma parada dessa. Enfim. Eu gosto muito dela na série. Eu acho que dos dois personagens que não são coadjuvantes, né? Porque o Fogg e ela são tão protagonistas sim, quanto o quanto Mads. Mas eu acho que, mesmo em relação ao Fogg, ela é muito mais desenvolvida, mais trabalhada e mais interessante até. Embora eu goste muito de um episódio da primeira temporada, que é o nome do episódio é Nelson e Murdock, que é quando eles se atritam lá, que pra mim, da temporada toda, é o melhor episódio. Você Cara, vê bem que bom os mesmo. dois... Que os Bem bom dois episódio. têm uma relação muito próxima, conta da vida deles na faculdade, né? Enfim. Então eu gosto muito. Eu acho que, como todo mundo já falou, Demolidor das 5 séries, né? Porque Demolidor tem 2 temporadas. Pra mim é a melhor de todas. É a única que não tem o que você falar, aquilo é ruim. Não. Cara, a série é também- toda redondinha, também toda não consigo pensar em massa. nada ruim não. Me agrada tudo. Eu gosto de muita coisa naquela série. Gosto assim, de gostar muito, de falar, puta, isso é foda na série. Mas lembre que Demolidor também tem a seu favor o fato de que é novidade. Verdade. Porque assim, o modo como o Demolidor é contado é bem diferente do que a gente via. Ao menos sim, sim. naquele universo de heróis. Acho que a linguagem que Demolidor traz é uma linguagem diferente. É isso. As séries que vieram, né, posteriormente, eu tenho a impressão que todas elas foram caindo. Sabe, Jessica Jones eu acho menor, ou pior que Demolidor. Acho Luke Cage pior que Jessica Jones e acho Punho de Ferro pior do que Luke Cage. Acho que elas foram da ladeira abaixo, muito porque eu acho que todo o que a Marvel e a Netflix precisavam fazer foi na primeira. Eles tinham que fazer uma primeira acertada. Verdade. Uma primeira pra você pegar e falar, velho, agora todo mundo vai gostar e vai assistir. E acho que na segunda eles já foram menos encanados com isso. Tanto que eu, particularmente, não gosto da segunda temporada de Demolidor. Não é nem que eu acho fraca, eu não gosto. Eu já acho mais fraca. Agora, uma coisa que eu sinto nessas séries pós primeira temporada de Demolidor é que, muito entre aspas mesmo, eles tentam copiar certas coisas que aconteceram no Demolidor nessas outras séries. E funcionaram lá e não funcionam. Funcionou ali, isso é. mas não funcionou em nenhum momento nas outras séries. É por isso que eu digo que eu não sou fã da segunda temporada de Demolidor, porque ela tenta copiar coisas que ela já fez nela mesma. Verdade. Ela não traz nenhuma novidade. Ela traz uma novidade, assim, que eu me lembro, que é que ele dá uma mudada na carinha do uniforme, não é mais preta, é bordô, né, aquele vermelho. E Mas ele aí começa a essa usar... armadura ele ganha no final da primeira. Mas a armadura tá alterada em relação a... Tem Até o fim da até o 13º episódio. Isso, sim, tem da primeira. uma mudançazinha. Temporada. E além disso ele passa a usar aquelas arminhas dele, Os Nunchakus. nunchakus, que tem aquela habilidade de jogar o negócio como se fosse um arpel. Tipo, na primeira temporada não tem. Acho que são as únicas novidades que Na trazem. primeira temporada, assim. basicamente, ele soltou com o corpo. Né? Ele e- não tem nenhum tipo de arma. A novidade que traz é a questão da parte mística do tentáculo, que não tá na primeira temporada. Tem a parte criminosa do tentáculo. Isso. Né, de tráfico de drogas, ainda não- e não parará. aprofunda. E você tem a introdução de personagens da HQ, né? Você tem a introdução do Justiceiro e da Electra. E o que deixou a segunda temporada muito carregada. Tem muita coisa acontecendo na segunda Assim, temporada. Muita coisa pra só 3 episódios. É. É muita informação. Aham. O Justiceiro, embora eu não concorde com quem diga isso, mas ele de fato tomou um tamanho maior do que deveria na série. Com certeza. Tanto que ele vai ganhar uma série própria. Eu agora não também, acho né? que ele rouba a cena, como a galera fala, não vejo isso. O cara da série continua sendo o Matt. Na verdade, colocam ele no holofote, né? Não é ele que traz pra ele. Isso. Então eu acho que eles deram a ele um tamanho que não precisava. Ele poderia ter participado, querendo resolver os crimes de maneira efetiva, porque ele diz que o Demolidor é fraco em relação a essa solução. Ele prefere matar os caras para poder resolver o problema do que só espancar. E ele basicamente, dos 3 episódios, ele vai aparecer uns 8 episódios. É, Justiceiro. verdade. Agora, Ele aparece toda- bastante. Se a gente pensar, será que não foi proposital?
até para esse plano futuro de fazer ele uma ter uma própria carga eu, e eu justificar acho uma que foi série. proposital. Eu Mas acho que é, sim. Entendeu? Eu não Foi um acredito personagem que introduzido justamente pra testar a popularidade, Porque, entendeu? por exemplo, Vamos ver como a galera é, reage a ele é. pra ver se a gente investe nele ou não. Embora eu ache que você não precise copiar o que acontece nos quadrinhos, a Elektra ela é muito mais importante pro Demolidor nos quadrinhos do que o Justiceiro. Isso é verdade. Embora o Justiceiro tenha as tretas lá com o Matt Murdock sempre, mas a Elektra ela é bem maior que o Justiceiro para o Demolidor. Então na série, ao menos pra mim, faria muito mais sentido que a Elektra tivesse mais espaço. Eu também, e eu esperava isso. E ela tem menos espaço, embora ela apareça em vários episódios, Mas não tem o mesmo peso. não tem o mesmo Mas, peso. mas é que é uma falha bem grande da série, velho. O pouco tempo de tela de Elektra, velho. Ela tem uma participação interessante, mas se você for comparar com outros personagens, ela vira quase um coadjuvante mesmo, entendeu? Você não consegue comprar aquilo ali, ela tá ali. Não rola aquele negócio. E você vê, não, ela não vai ter uma série dela. Não vai dá. ter. É assim, eu acho que isso é até bacana, porque isso vai virar salada, todo mundo vai ter série. Não, Todo mundo ganha um spin-offzinho. É até. Não, isso aí rola, mas quando você vê o tempo de tela maior do Justiceiro, você vê, sim. não, você canta essa pedra, não. Esse Certo, cara aí entendi. vai ter uma série dele. Tá na cara que é, a ele Netflix vai tá ver querendo dele fazer aí. isso aí. Você fala assim, não foi um lance que foi. Foi uma coisa premeditada. Não É. foi ocasional. Sim, sim. Sabe? Tanto que dá a sensação de, às vezes, que a Netflix tava só deixando ele mais tempo ainda, só pra ir testando isso, entendeu? Não tem mais história, a gente não quer continuar com ele, mas vamos limitar pra ver se esse monstro vai crescendo. Tanto que, assim, a queda de qualidade de Demolidor é bem notável. Assim, da primeira pra segunda temporada, você percebe essa queda tranquilamente. Eles aproveitam que já tem na primeira temporada toda a história do Demolidor, tudo em torno dele, dos amigos, a história dele, e joga a carga toda pro Justiceiro. Eu achei isso. Conta um pouco da história da família, isso. o processo É verdade. dele, o julgamento. Tanto que é uma coisa que faz a série se perder bastante. É. uma coisa que Verdade. é bem um deal breaker assim na série, que pelo menos eu não gosto tanto. Além delas, teve em seguida a Jessica Jones, que não é a melhor, mas é pessoalmente a minha favorita. Jessica Jones eu gosto bastante, apesar de ainda não ter assistido o season finale dela, justamente por falta de tempo, mas logo eu irei assistir. Então assim, Jessica Jones pra mim ela tem uma força especial, justamente porque assim, primeiro por ser uma personagem feminina, que você ainda não tinha naquele universo, assim, como uma personagem principal. Eu acho isso bem legal, tanto na Marvel como na Netflix você ainda não tinha isso. E você tem uma personagem feminina que ela é problemática, e isso é legal, ela não é um símbolo de pureza e nada disso. É uma personagem cheia de falhas, e você vai mostrando meio que uma jornada de redenção, por assim dizer, sobre a Jessica Jones. Esses conflitos ficam bem latentes, né? A todo momento você vai percebendo conflitos nela que vão crescendo e que atrapalham muito a vida dela ainda. Pegando o consumo do álcool, a briga interna dela com os poderes. Como aconteceu também, tipo, não ficou muito claro assim na série, como aconteceu os poderes dela se iniciarem. Tem assim, flashes, né, que vão te dando dicas, mas você percebe que tem algo assim que ela não queria aquilo ali pra vida dela. Verdade. É um que a gente discutiu de nem sempre poder ser algo bom, né? Que pra Jessica Jones, direto é tratado como um problema pra ela. Apesar de que o poder dela talvez seja um dos mais secundários de todos. Porque o poder dela, basicamente, durante a série é uma ferramenta. Ferramenta de trabalho. Ela não se sente uma heroína nem nada desse tipo. E das séries todas, eu acho Jessica Jones a que tem um melhor trabalho de personagem. Eu acho que a protagonista mesmo, eu acho ela... O traço que fizeram dela, de onde ela sai até onde ela chega, perfeito. Eu acho que não fica nenhuma pontinha solta assim. Eu acho que ela não é melhor que Demolidor, porque a ação que ela tem é menos intensa do que o Demolidor. Mas em questão de construir personagens, sobretudo do protagonista, eu acho ela mais bem trabalhada. Eu gosto muito do... Tanto que eu lembro que na época eu tava assistindo Pokémon. Lembra que eu falei? E aí eu falei, velho, eu não acredito. Pouca mudança, hein? Isso, eu falei, pô, não acredito que eu deixei de assistir Jessica Jones pra assistir Pokémon. Quando eu, enfim, assisti Jessica Jones, porque a personagem é muito bem escrita. E não só ela, né? Até os dois coadjuvantes mais próximos, tanto a loirinha que eu esqueci o nome sempre. A irmã dela, A irmã Isso, Pet. ela é Pet, isso mesmo. Ela é muito boa.
E o Killgrave também é um vilão interessante. Cara, eu acho que eu gosto muito dele. E Killgrave, ele é muito legal porque ele tem uma coisa similar ao Fisk de Demolidor. Que ele é o cara que ele usa você contra você mesmo, entendeu? A maior arma dele não é fazer pessoas te matarem ou algo desse tipo. É fazer você não acreditar em você. Sim. É justamente criar um ambiente no qual você se sinta fora dele. E isso do Killgrave é muito legal. Sabe, toda a relação que ele cria com a Jessica Jones, que é inegavelmente abusiva, aquilo não é amor nem nada desse tipo. Sim. Isso é interessante, porque assim, o maior perigo pra Jessica Jones não é o mundo ao redor dela, é ela causar problemas no mundo ao redor dela. E isso, pra mim, é assim, é uma força muito grande da série. Muito boa mesmo. O poder de Jessica Jones, o poder, não o poder físico dela, mas o poder da série em si, tá em ser muito mais uma série que o conflito é psicológico do que físico. Eu acho que esse é o grande destaque, assim. Só que, óbvio, quando você tá assistindo uma série que tem heróis, você quer ver porrada. Tiro, porrada e Vejo como uma mulher com super força, você quer ver ela bater em alguém. Então, assim, o que eu acho legal da Jessica, quanto personagem, é que ela não se limita aos poderes dela. Ela tem que dar porrada, ela dá porrada, ela não tá nem aí. Se não precisar também, ela não dá. Sabe, ela não tem dúvida de que, vou usar meus poderes, não, vou usar essa porra e se foda todo mundo. Sabe? Que é algo bem legal. Ela é bem assim mesmo. A personagem não tem esse negócio de muito código moral, não. Ela não tem esse código falso que os heróis têm. Falsa moral, falsa ética. Que é falso, você tem superpoder, você vai querer usar, você não tá ligando pra nada. Até porque você tem superpoderes, ninguém vai encrencar com você. Verdade. Sabe? Você não precisa ficar se preocupando o tempo todo. Velho, ela tá nem aí, ela levanta os caras, bota lá no alto, brother, se pique. E também não se preocupa em esconder a identidade, né? Verdade. Qualquer caso eu resolvo. Mas, na verdade, ela tem essa preocupação um pouco. Mas ao longo da série ela vai desencanando. Falar, tô nem aí, se foda todo mundo, eu sou Jessica Jones. E uma das coisas importantes da série é que ela introduz o Luke Cage, né? Que é justamente o trabalho seguinte entre os defensores. Isso. Que depois de Jessica Jones, pra mim é a que é menos ruim, mais ruim, na verdade. E que demora pra engrenar, pelo menos eu. Uns 2, 3 a 4 episódios eu fui assistindo por confiar que seria boa. Dando aquela chance, não, mais uma chance, mais outra. Mas ela demora um pouquinho. Tipo, Demolidor. Vai que esse episódio funcione. Demolidor, ela, pra mim, ela pegou no primeiro episódio. Tipo, se tiver essa série é foda, eu vou até o fim. Tanto que foi a única que eu assisti os 13 de vez. Não parei. Não maratonei nenhum. Eu fui maratonando, eu reservei um dia pra maratonar e eu fui de vez. Jessica Jones eu assisti de 6-13, né? Eu fiz metade. E Luke Cage eu fiz 5-5-3, mas porque eu realmente fiquei a primeira vez, eu pensei em maratonar, mas eu assisti e falei, não vai dar pra maratonar. Não vai dar pra maratonar, é negócio... Eu acho o primeiro episódio de Luke Cage ruim, não sei vocês, mas eu acho o primeiro ruim. O primeiro eu falei, velho, não é possível. Não vai engrenar essa série, não é possível. Ele não começa eu muito achei bem. O primeiro ruim. Muito bem, não. Jessica Jones eu acho o primeiro legal também, não é impactante você falar, caralho, não... Mas Jessica Jones eu gosto muito do segundo episódio. Acho que o segundo episódio da série foi o que mais me prendeu. Mas o primeiro de Luke Cage eu falei, caraca, velho, sério mesmo? O Luke Cage eu curto a trilha, eu gosto daquele ambiente ali, daquele... que mostra meio que a cultura do bairro, né? do bairro deles, do Harlem. E eu acho que não vai muito além disso não, viu? Eu não consigo imaginar a segunda temporada. Tipo, eu gosto de... determinado vilão que eu curto também, que foi o Boca de Algodão. Que eu pensei que fosse... eu pensei que fosse o vilão da série mesmo. Porra, esse cara aí até é ali muito tava bom. Sensacional. Até ali, quando você pensa que vai, ele morre. Eu pensei que depois da morte dele, você, só vai ter crédito agora. Acabou a série. Episódios aí, a gente vai ver só tava muito bem no papel. E o grande vilão do filme, que depois se mostra que é o irmão do Luke, não me convenceu. Daquela situação de solução fácil, né? Tipo, vamos tirar do bolso? Eu não sei qual foi o esquema que a galera os roteiristas pensaram, mas eu acho que no meio do caminho eles perceberam que foi uma cagada ter matado o Cottonmouth. E eles tinham que botar alguma coisa pra poder preencher. E aí veio com aquela história lá do irmão, que não é irmão, só na Netflix. Quem não leu o quadrinho não tem nada a ver. Aquele vilão existe, Como é o nome mesmo? Coisa Snake, agora esqueci agora. Vou lembrar no meio. Mas ele não tem nada a ver, não tem nenhum parentesco com o Luke Cage não, ele é outra coisa. É porque na série ser irmão dá mais impacto, né? A galera gosta mais. Enrola a treta, o conflito lá da família, do pastor, né? Que é o pai do... É porque às vezes a galera não viu quadrinhos e fica achando que mas mas não é não. Copperhead.
Isso. personagem. E ele não tem nada a ver. Então eu acho que botaram esse lance de parente só pra mesmo Dá uma dar dramaticidade esse maior. drama aí. Mas é porque assim, Luke Cage tem um probleminha bem grande em ritmo, velho. É uma série Ei. que você não dá a sensação de engrenar em momento nenhum. É. Você vê alguns episódios bons, mas aí ela Eu dá uma acho- Agora vai. caidinha. Não vai. É Agora, isso. Eu acho que assim, ela tem essa coisa de ritmo, mas assim, ela vai um episódio ruim, um meio, ela faz um foda, um segundo foda, e você escuta a série vai ser foda e não é foda. Aí cai. Aí cara, você fala, caraca, velho. Sério mesmo, tava Sabe? empolgando. Luke Cage tem essa coisa de muito alto e baixo. Ela vai um episódio ruim, um legal, aí você vai acho que também vai ser massa, e não é massa, aí você fica, pô, caralho, velho. Não, Por é quê? verdade. Por quê? Então tem essa coisinha. Mas no total eu gosto da série. Eu não acho desprezável, não. Acho pior mas é que Jessica desprezível. Jones. Desprezível, é. Pior que Jessica Jones, mas eu acho legal. Me convence. Não, mas gostei assim, eu da- acho que nenhuma das quatro a gente pode dizer que é desprezível. Mesmo o Iron Fist que foi colocado Mas lá é embaixo. Nada pela crítica. Mas que a pela gente mídia. agora vai falar de com chegando força, agora. né? Porque... É, porque Iron Fist é a mais recente, então é a que tá com E as hype. outras todo mundo já falou. A gente só Obrigado. fez mesmo esse... Pincelar. Pra poder situar também, né? Já que, Isso. por exemplo, o Tentáculo, que é o vilão Sim, o principal, já foi Tentáculo citado começa antes, no né? Demolidor, Começa é lá verdade. Então- não é. Bem importante a gente saber. Iron Fist, pra mim, o maior problema da série é... Ela é realista demais. Como assim? Pra mim, Iron Fist tem que ter aquele tom meio despirocado. Igual a filme de Kung Fu dos anos 70, como ele surgiu. Que bebeu dessa fonte, né? Exatamente. Com Bruce Bruce Lee. Bruce Lee. Cara, você precisa disso, velho. Principalmente, ele é o cara místico dos quatro, Aham. entendeu? É o cara que você pode se dar essa liberdade. Você pode botar um dragão lá, algo desse tipo. Não de qualquer jeito, obviamente. Você não vai Sim, botar sim. um CGI falso lá pra agradar todo mundo. Mas dá pra você viajar um pouquinho Viajar mais, um pouco entendeu? mais. Você criar um lance meio louco, ninjas e coisas desse tipo. Porque ele permite isso, entendeu? Então, assim, pra E- mim, falou muito nisso. E é isso, nessa questão de ter iniciado também nessa época do auge do Kung Fu, do cinema lá, com Bruce Bruce Lee. Lee. Tá difícil. É, sempre esqueço. Tá difícil. estranho. Eu achei muito ruim algumas cenas de luta. Muito ruim algumas cenas. Tem cenas boas. tem Deixar esse claro, problema, tem bem cenas legais. boas, sim, bem Na construídas. verdade, eu acho que Punho de Ferro faltou coragem pra Netflix, Faltou. sabe? Eu acho que eles pensaram o seguinte, pô, a gente Faltou fez, ousadia. a gente fez 3 séries que tem um pezinho na realidade, então vamos Seguir nesse seguir ritmo. nesse tipo. Porque assim, Demolidor mesmo, a primeira temporada, é tudo muito verossímil, você consegue conceber que vai ter... Tirando o fato do cara dos poderes, porque teria que ter, não dá pra fazer Demolidor sem isso, mas tudo que acontece depois você fala, beleza, talvez no nosso mundo rolasse isso. Verdade. Você não É bem fica- tangível Você aquilo. não fica com essa treta de que, isso é de quadrinho, não vai rolar. Jamais. Jessica Jones já tem um negócio que eles dão em base científica, né? Porque que ele consegue controlar a mente dos outros e tal. Luke Cage também dá uma explicação científica porque ele tem aquele pele intransponível e tal. E o Punho de Ferro não precisava, sabe? O Punho de Ferro é pra despirocar. Eu enquanto leitor de quadrinhos, e eu gosto muito do Punho de Ferro, pra mim tinha que ser a série loucona, sabe? Tinha que ser mística. Kung Fu, sabe? Total. Aparecer Shao Lao lá, ele abraçando o dragão pra ganhar a marca no peito. Tinha que ser um negócio de louco, muito Mas zoado é. de você falar assim, velho, isso aí é filme de 70 de Kung Fu. E é assim que funciona. E ela não faz isso, ela dá uma Mantém aquele brochada, tom. sabe? Total. O ritmo dela é muito lento. A série tem isso, eu acho ela arrastada, eu não acho ruim. É uma Verdade. série que eu não indico ninguém a maratonar. Não É. tente porque você vai acabar Não, dormindo. nem A não ser que ela vai, dormir. que não vai conseguir. É, eu não dá pra- ela não te instiga a maratona, não. Eu não acho a série ruim, embora tenha uma galera na internet que tá Não, ruim pipocando não é. a série. Não Exato. acho Mas também ruim, não é boa. Mas eu não Verdade. acho ela série que ela fala, caralho, vai, Punho de Ferro. Não, beleza, você assiste, você Ela convence. completa os defensores, por assim dizer. Você se convence de umas coisas, outras você fica em dúvida. Mas faltou ousadia, sabe? Faltou despirocação, sabe? Full pau, punho brilhar de verdade, fazer um Kamehameha, sabe? Tipo, beleza, eu acho a solução do punho brilhar ok. Mas tinha que ter um negócio de chama, sabe? Grandão, Sim. que nem no quadrinho. Sabe? Aquela aura saindo, Até na né, velho? animação também, não. Tinha que ser um negócio assim, sabe? Tá vendo? Eu sou punho de ferro por isso. Mas essa foi a grande falha da Netflix aí. Porque assim, ela já tinha aquele mundo realista. É. Então ela não vou arriscar
fazer essa loucura, entendeu? No Demolidor, a segunda temporada, eles colocam um pouquinho de misticismo, né? Coloca, Assim, verdade. Tentáculo, Do tentáculo tem mesmo. a própria Electra, o cara que morre na primeira, o Nobu, o ninja, Isso, Sim, volta. que morre volta. na primeira, ele é ressuscitado na segunda e o Matt fica, oi? Eu matei você, brother? Como assim? Eu já fiz isso antes. Né? E ainda termina com isso, com a Isso. Electra, né? Lá, E a que você vê. Electra que fica lá no baúzão de não sei do que vai ser recuperada. Então ela coloca uns elementos místicos lá, mas bem de leve assim, não dá Mas- aquele aprofundamento mais pesado. Mas aí você tem a mudança de tom, né, velho? O tom de Punho de Ferro não é o tom de Demolidor, velho. Por mais É que Demolidor isso, tenha um é. lado místico, o tom é Assim, bem diferente. De fato, os defensores nos quadrinhos existem. Tem várias formações, não são só esses 4, vários heróis entram, e não necessariamente são 4, tem defensores com um número maior. Mas eu acho que nessa pegada de fazer defensores, eu acho que eles erraram em pegar o Punho de Ferro. Já queria fazer uma coisa mais pautadinha em Certinha. realidade, se pegasse outro cara, sabe? Sei lá, de repente, sei, Wolverine, mas não pode porque tem... Bota o cinema. Justiceiro, velho. Não vai fazer a série Justiceiro, dele? sabe? Justiceiro, É, é, Do Justiceiro. mas acho que o Justiceiro tinha onda dos direitos ainda, da Fox. Ah, explica bastante. Quer dizer, não sei se era da Fox não, mas tinha... Não, mas faz de outro sentido. estúdio, é. Tanto que o Motoqueiro Fantasma, que também era da Fox, só foi pra Agents of S.H.I.E.L.D. porque acabou o lance, não Foi. fizeram outro filme e tal, perderam os direitos. Mas enfim. Então, se você pegou o Punho de Ferro pra botar nos defensores, velho, assume que Punho de Ferro é diferente, Ah, é com diferente, certeza, faz seu negócio lá, sabe? Tinha que ter mais Kun-Lu, né? Eu acho que a certeza. série precisa. Verdade. Tinha Fala-se que muito ter. de Kun-Lu, mas pouca gente sabe, a gente pouco Não sabe. é muito por cima. Até os flashbacks que rolam de Kun-Lu são... São só o treinamento São dele. genéricos, são bem São genéricos. muito Você isso. não- É jogados. Ela é. tá ali por lutar. Não, e você não tem aquela sensação de que é uma cidade em outra dimensão. Ah, É que uma não- cidade, é uma cidade qualquer. Poderia ser qualquer cidade asiática, é comum, sabe? Não tem esse peso de que tá em outro plano mesmo e que só vai chegar na Terra de 15 em 15 anos na série. Nos quadrinhos o tempo é diferente. São 10, né? É, 10 anos, se não me acho engano. que são 10 mil e 10 mil anos. Não tem, É o tanto tempo assim? É isso passado. Pra menos. Não é tanto assim. Mas enfim, faltou essa coisa de situar que Kun-Lun de fato é fora da Terra, né? É, Como se fosse outra pra mim, dimensão. além disso tudo, me incomoda muito os furos de roteiro. Claro que eu não tava esperando uma série Caraca, perfeita. Fábio, Acho que nem eu, nem ninguém aqui tava esperando A uma gente, série, chegou, meu Deus, a que gente série definiu perfeita. Punho de Ferro como um queijo suíço no roteiro. É, e tipo... E tem outras explicações, motivações que são muito rasas. Os personagens, no geral, você olha são assim, rasos. não faz isso e acontece. Aí você fica cantando também o que vai acontecer. Vai acontecer isso, acontece. Isso é bizarro, velho. Eles não conseguem A segurar, não tem nenhum exceção mistério essa série. do próprio Danny e da Colleen, a maior parte dos personagens são bidimensionais, velho. É, São bem bidimensionais. Você sabe o que eles vão fazer durante a série inteira, se eles precisarem fazer muita coisa. e isso é um pouco irritante. E os vilões também foram uns erros de mão. Porque assim, o mais interessante é a Gal. Sim. Só que assim, a Gal depois de um Agora a gente tempo. já conhece desde o Demolidor. Demolidor. E também você não sumiu isso na personagem como vilão É. durante a série. Então assim, você acaba. Beleza, que você tem uma ameaça que até certo ponto interessante pelo que acontece, principalmente no último episódio. Mas no geral, você não tem nenhum personagem vilanesco, no caso, que atrai alguma coisa. É assim, é a grande falha da série, assim, quase de longe, o fato dos vilões serem ruins. E você tem também a baixa comunicação da série com o seu próprio elemento cultural. Porque, por exemplo, Jessica Jones bebe muito do cinema noir. Então você tem muito isso na série. Ela é uma investigadora. Isso é passado praticamente em cada episódio da série. Você tem aquela sensação de uma detetive. Luke Cage é um cara que é baseado naquela época do Black Exploitation lá dos anos 70. E você tem ele com essa imagem. Ele é aquele negão, tal, estereotipado e tudo mais. Que vai na casa das mulheres tomar café. Várias vezes durante o dia. Exato. Então, assim, e falta muito isso em Punho de Ferro. Você não tem aquela sensação de um guerreiro Kung Fu, tá ligado? Aquele cara dos anos 70 que é Kung Fu mesmo, aquele cara que luta com 300 ninjas, que tem superpoderes e coisas desse tipo. Na verdade, na maior parte do tempo, você tá assistindo um Karate Kid muito longo, velho. É, não, isso é verdade. E outra coisa que eu achei bem estranho, tem problema de produção nessa série.
Primeira Se vez. fosse a primeira série, você ia ver, não, os caras estão começando agora. São calouros. Tá podendo Mas errar. não, essa tentando. série é a última. E depois os defensores têm problema de produção, de continuidade nas cenas. Cara, e tem Coisas aquele básicas. mesmo do penúltimo episódio que, velho, alguém da Netflix tinha que me explicar o que aconteceu naquilo ali. Porque aquele corte não faz o Meu mínimo Deus, sentido. aquele é muito... Ah, e a série, quanta DR a série tem. Quantos diálogos desnecessários. Não, todo mundo tem um problema com o outro, velho. Ali todo mundo precisa se resolver. E o pior é que, assim, o que é o pior desse diálogo é que ele é muito didático, velho. Parece que as pessoas estão explicando, entendeu? Por que assim? Por que você tá sentindo isso? Desse jeito, não, você não tem nenhuma naturalidade naqueles diálogos. São falhas que a gente toleraria se fosse no início. Verdade. Mas agora se a não. quarta, quinta série, levando em conta que Daredevil tem 2 temporadas, é meio complicado de Mas- aceitar isso. Eu acho que os erros de Punho de Ferro, não que eles se justifiquem, mas eu acho que ela foi feita muito na pressa pra preencher calendário. Sim, tem isso. Lembre Verdade, isso que também. de todas ela foi a única que perdeu roteirista, que atrasou filmagem, todas as outras Só que tem mais problema. Todas as outras 4 elas foram bem lineares na produção, sabe? Tava tudo certinho. O Punho de Ferro chegou, se eu não tiver errado, ainda chegou a trocar de ator. Parece que rolou uma parada que o Finn Jones só foi confirmado bem em cima da hora, assim, de Um começar problema assim mesmo, durante o cast da série. Isso. Não que tenha escolhido outro, o cara saiu, mas tipo, até chegar no nome demorou muito, Demorou um sabe? pouquinho, Não sei não. se os caras não aceitavam, não sei qual foi a onda. Não tem bastante problema com a escolha do Danny Rand mesmo. Isso, mas demorou pra caramba. Tanto que eu me surpreendi quando Finn Jones de Game of Thrones é o Punho de Ferro. Eu falei, oi, como Cara, ele assim? fez Game of Thrones? Eu não sabia Ele disso. também não fez sabia, o não. Isso. Loras Tyrion. Se bem que na verdade ali eu só conhecia mesmo o ajudante de Van Helsing, que é o Harold, e a menina que é de The Following. O A resto Joey, dos atores a ali. Joey. É a Joey Mission. Jamie Mitchell. Mas os outros personagens realmente. E se eu não me São bem engano, desconhecidos pra mim. a Colleen também fez Game of Thrones. Fez uma das víboras de Game of Foi Thrones. verdade. Teve essa Como paradinha não mesmo. assistiu Game of Thrones. E ela é uma grata surpresa nessa série. A gente tá falando Verdade. aqui que tem... Coisas ruins. tem mas coisas ela é ruins, legal, mas eu ela é uma gosto grata dela, surpresa. ela é- Inclusive, eu gosto das lutas dela. Sim. As lutas dela são melhores que as É. Tranquilamente. Ou essa coisa das lutas do Punho de Ferro, principalmente do Danny, algumas me incomodam também, como a gente já falou, mas tem umas que as coreografias são muito massas, cara, são muito As lindas. coreografias são bem feitas. É, De algumas. de algumas são muito legais. A do Mas Corredor Meio é fantástica. eu acho que até nisso a Netflix ela deu uma escorregada, porque assim, não se parecem com as coreografias de Demolidor, por exemplo, porque assim, qual é a grande diferença das lutas de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro? Demolidor, ele é um artista marcial, sabe? Ele foi treinado pelo Stick, então ele domina as artes. Só que é uma luta marcial mais suja, sabe? Você não tem movimentos muito precisos, embora ele saiba o que ele está fazendo, mas não são movimentos muito fluidos. Ele não é um aluno, por assim dizer, né? Não é uma coisa pra ser bonita, é uma coisa pra ser É, funcional. pra ser funcional. Jessica Jones, ela não tem treinamento nenhum, é porrada por porrada. Tipo, Porrada é de rua. meter socado. Na vida, na Isso, vida ali. aquela que você briga com o brodinho do colégio, daquele jeito. O Luke Cage é a mesma coisa, ele também não tem... embora ele tenha sido policial, né, na história, mas quando ele luta também, ele não tem nenhuma técnica. É luta meter de rua. porrada, luta de rua. E o Punho de Ferro causa decepção por isso, porque poderiam ser lutas bonitas, Exatamente. sabe, altamente coreografadas. Estilo Tigre e o Dragão. Até porque o cara é um artista marcial de verdade. Eu acho que era o mínimo que ele sabe? esperava E também. Isso, Ele então. foi treinado 15 anos lutando, Ah, é? cara. Ele deveria ter. Tem umas que são bonitas, de fato. Mas era pra ser que fosse as lutas todas. Fosse, caralho, velho. É muito Todas fossem fascinantes. foda, É. sabe? Eu tô vendo um cara que treinou a vida toda com monges mestres de artes marciais diversas. Pra E chegar ele no tá nível. lutando de forma bonita e funcional. Não adianta ser só bonita. Tanto que assim, Tem que ser efetivo. a grande cena, pelo menos pra mim, com o Punho de Ferro, é uma fuga dele. No episódio, acho que 10º ou 11º, tem uma fuga dele com o Davos que é sensacional. Pra mim, aquela cena é muito legal. Que é ele contra aquela cena várias pessoas. foi e, muito tipo, bem feita. é muito o que eu esperava ver em Punho É. de Ferro. Aquilo ali é Punho de Ferro. Uma coisa que Entendeu? Acho muito, muito eu legal ouvi mesmo. algumas pessoas falando, mas o Finn Jones não tá tão bem assim. Eu não acho, eu acho que ele tá menos ruim. Ele entrega uma coisa que basicamente era o que pediram pra ele fazer. E acho que a gente precisa ter essa dissociação. Verdade. Que Eu não também foi, senti isso. não é assim, não foi porque o ator não soube É. fazer. Não, ele fez o que tava pra ele fazer no roteiro. Eu concordo. Sabe? Então Era acho que ele. incomodado do É, dia.
Acho que ele tá bem na proposta que deram pra ele tá bem. Agora, aí é uma coisa minha. Eu não consigo ver o Punho de Ferro nele. Eu acho que ele é um cara que sabe lutar, tem a mãozinha que brilha. Mas, velho, o Punho de Ferro pra mim, que li quadrinho, é mais do que isso. Tive uma sensação assim também. Essa coisa de que eu não sinto ele a arma viva, que o Punho de Ferro ele e que ele mesmo diz que é. Eu não sinto, sabe? Verdade. Embora ele diga que a derrota não é algo que passa pelo pensamento dele, mas às vezes eu sinto ele meio titubeante, sabe? Falando, eu sou o Punho de Ferro. Em alguns momentos eu acho ele bobão. Sabe? Parafraseando o Felipe Melo, eu acho ele bobão. Sabe, assim, tava, eu sou o Punho de Ferro. Mas tem hora que eu penso que isso às vezes foi coisa da Netflix mesmo. Fazer um Punho de Ferro assim, o cara bobão. Agora, o meu problema eu acho que ele não conseguiria entregar um Punho de Ferro que não fosse assim. Esse é meu medo. Jones? Você fala atores? Isso. Porque assim, ele entrega bem esse Finn Jones bobão. Finn Jones, ótimo. Ele entrega o Danny Rand, bobão e tudo mais. Que eu acho que era o que a Netflix queria. Ter um Punho de Ferro titubeante, o cara que não sabe do que vai fazer, aquele cara que ainda tem dúvidas, que tá se afirmando. É isso, porque ele tá voltando de comum depois de muito tempo. Mas eu acho que é problemático porque ele fala que ele foi treinado pra ser um guerreiro e tem uma cena que ele fala exatamente assim. Eu me sinto bem quando eu tô lutando. Caralho, se você se sente bem quando você tá lutando, você não vai ter nenhuma dúvida quando você estiver lutando. Não, isso é verdade. Mas eu acho que justamente essa não é uma falha dele, é uma falha da Netflix. Não. Eu acho que a Netflix tentou fazer muito isso, entendeu? Construção do roteiro, Por mais que claro. o roteiro diga isso, você percebe o tempo todo que o personagem não tá nessa linha, entendeu? Entendi. Parece mais que ele tá falando isso pra Se provocar essa autoafirmar. sensação em você. Pronto, se autoafirmar. Pode Isso ser daí também. é pesado durante a série toda e no final isso fica de uma forma ainda mais pesada, só que ainda mais estranha do que estava sendo abordada antes. Verdade. É por isso que eu disse, eu duvido muito conseguir vê-lo como o Punho de Ferro dos quadrinhos. Aquele cara mesmo, Kung Fu. Eu imagino que pra uma segunda temporada, eu acredito que tem uma segunda temporada de todas as séries. Tipo, Se não me engano, Demolidor, tá confirmado. Demolidor já teve, né? Mas Tá Demolidor confirmado. acho que deve Jessica Jones rolar... tem que ter. Jessica Jones vai ter, já tá Tem que confirmada. Luke Cage acho também que vai rolar uma segunda e Punho de Ferro também. Eu acredito que na segunda de Punho de Ferro, talvez tenha sido artifício, não posso afirmar, mas que ele seja um cara mais determinado. Tipo, ele realmente é o Punho de Ferro agora. Acho que não Ele é um deve. perigo. Não deve ser a mesma maciota que foi essa primeira temporada de ele transparecer. Também porque ser mais devagar do que é. essa, Então acho que Tá na difícil, segunda ele. mas tá secando. Imagino que na segunda tragam coisas que a gente reclamou que não tem, por exemplo, Kunlun não ter o dragão, não ter Shaolau, por exemplo, que pra mim tinha que ter Shaolau, nem que só aparecesse uma vez. Isso eu não entendi porque que não teve na primeira Deveria ter temporada. Shaolau Não tinha que lá, reforçar a parte mística. Praticamente não pelo tem a amor de parte Deus. mística Eu da acho série. A mística Não era tem. fundamental. porque, beleza, eles foram num ponto de segurança. Eu até, enquanto produtor, enquanto empresário, eu entendo o lado deles. Falo assim, não, já fez um negócio que é nesse patamar, vamos continuar pra depois, quando terminar o grande arco, que é a mesma coisa. Por exemplo, os filmes da Marvel, filmes mesmo, Aconteceu com Thor. eles todos foram pensados para que Vingadores desse certo. Depois que o filme da galera desse certo, você pensava em fazer os filmes de cada um funcionarem. Embora a Marvel tenha funcionado todos os outros, com exceção do Thor. E o primeiro Capitão América que eu acho meio também. Mas Capitão América, apesar de eu não gostar, eu acho que ele funciona, velho. Sabe? Essa é a pior parte, velho. Então, a mesma coisa dos Defensores. A Funciona bastante. ideia é que a série, as 4 séries, levem pra a dos Defensores e que ela seja a série que todo mundo fale, caralho, essa é a série foda. Vai E quebrar aí- todos os tempos. Isso. E pra mim o grande erro é ter soltado essa segunda de Demolidor. Eu acho que o que quebrou a eu perna também de. achei. O que quebrou a perna das que vieram depois, no caso Luke Cage e Punho de Ferro, Jessica Jones nem tanto porque ela realmente já estava programada para ser depois do Demolidor. E aí seria na sequência Luke Cage, de Punho de Ferro e de Defensores. Aí eles deram uma mudada, enfiaram Demolidor 2 antes. Também Eles se empolgaram pelo hype. Eles se Isso, empolgaram. exatamente. Então acho que isso foi meio que derrubou as outras por consequência. Então foi-se pensado para a última série ser o grande marco e você foi perdendo isso ao longo do caminho. Então talvez agora com essas reclamações que devem ter que surgiram das pessoas que assistiram
de que faltou muito isso, Punho de Ferro, faltou muito aquilo. Na segunda eu acho que eles devem vir despirocados. Cara, eles têm que fazer isso, eu velho. não acredito que Não é eles possível. cheguem numa segunda temporada de Punho de Ferro e coloquem tudo, não igualzinho que a gente viu, mas que eles não Que muito repitam. que continue sendo realista. Tipo assim, velho, beleza. Não a gente- tivesse mesmo tom A gente arrastado. já fez uma primeira temporada que não é Punho de Ferro. Vamos Verdade. fazer uma segunda que é Punho de Ferro, sabe? Vamos botar toda a maluquice lá e foda-se. E eu já acho que isso vai começar em Defensores. Eu ia dizer, o que pode ajudar muito é Defensores. O modo como o Punho de Ferro chega em Defensores, eu acho que pode alterar muito o que vai ser a segunda temporada de Punho de Ferro. Mais até do que os outros dois. Mais até do que a Jessica Jones e o Luke Cage. Eu acho que a força que ela vai ter pra segunda temporada de Punho de Ferro vai ser muito grande, Porque velho. eu tava falando com o Thiago ontem que, no caso do Punho de Ferro, eu acho que o defeito maior dela é não ser uma série de misticismo, sabe? É ser uma série empresarial, sabe? Série de ação. Fica muito empresarial. focado do que Na acontece na Range, sabe? Beleza, eu entendo a participação da Range nos planos do tentáculo, ok. Mas acho que ficou muito preso a isso. Podia pegar esse viés rapidinho, beleza, a gente sabe que o tentáculo tá infiltrado, Na empresa. mas na empresa a gente dá um jeito de tirar os caras, porque ele é o Punho de Ferro, ele pode tirar todo mundo. Tirando a base do braço. Simples. Tirou, pronto. Aí você vai, sei lá, você gastaria 3 episódios nisso, no máximo, sabe? Beleza, o primeiro introdutório pra mostrar quem é Danny Rand, o que aconteceu e tal. 2, 3 e 4 com a história do tentáculo. Do 5 em diante, misticismo total e gente que morre e ressuscita e mundo que brilha. Cara, não dá pra você Enfim. fazer uma série sobre um cara que é uma arma viva, E rolar- que tem um punho que brilha e destrói metal. E você quer fazer isso muito realista, cara. Não dá. E rolar assim. Então acho que na segunda temporada eles devem abandonar totalmente esse negócio de... Até porque já tá os problemas da Range resolvidos, não tem por que voltar, não vai fazer sentido nenhum. Inventar um outro problema pra Range, ninguém quer saber mais. Nem Ninguém ele. liga. Nem Vai ser igual a de Arrow, que ninguém liga depois do que Nem o aconteceu com a próprio de Arrow. Danny Rand não quer mais saber. Ele vai, não, deixa, vai, já fui, tchau. Qual é a série? É, então acho Não que ligo. eles devem ficar mesmo despirocados e se rolar assim, tem tudo pra ser a melhor de todas. Porque assim, Rapaz, quando- Ela- o potencial é falando assim, considerável. falando muito por mim, quando a Netflix anunciou que faria essas 4 séries, eu falei, velho, eu gosto de Demolidor, eu acho um cara bacana, um personagem bom. Jessica Jones eu não tinha muita proximidade, então o que viesse pra mim era lucro. Luke Cage também eu não tinha muito, assim, eu tinha muito por causa do Punho de Ferro, porque eles tinham uma revista juntos. O Herói de Aluguel. Era de aluguel, Que era então. muito legal. Era Então bem legal mesmo. eu vi, Esse é um quadrinho conhecia Luke Cage muito daí, mas não era um personagem também que eu achava. Mas Punho de Ferro eu achava muito foda. Até porque eu sou fascinado em cultura asiática, eu achava muito bacana. Então quando falou, velho, vai ter Punho, eu falei, velho, vai ser de fuder. Vai ter a Melhor maluquice, série. vai ser a melhor. Tanto que era que eu tava esperando, eu falei, velho, vai ser a última, velho. Era pra ser a primeira. Aí vai começar despirocado tudo. E depois Quero logo loucura. Depois a gente ajeita. Depois a gente a ajeita. Depois a gente pisa o pé na realidade e toca o barco. Mas aí, mas assim, o que é que me deu esperança de ser a última? Eu falei, pô, como vai ser a última? Os caras vão ver tudo que Trabalhar tudo funcionou, direitinho. tudo que não funcionou e vai fazer a Uma última. coisa mais redonda. fodona. Tudo certinho. Não For rolou. posto em coleguinha. Não rolou. Totalmente. O negócio descambou. Então, eu acho que eles vão ouvir a galera muito, pegar esse feedback de que faltaram coisas e jogar uma segunda temporada brocantes. E mesmo assim eu tava vendo a Punho de Ferro foi uma das séries mais assistidas. Verdade. É verdade. Mas ele também tem um hype negativo, velho. No hype negativo funciona. Mas eu acho que no caso de ser a que mais a galera assistiu, não foi nenhum hype negativo, foi acho que a esperança mesmo de ser uma Foi. coisa louca. Tinha uma expectativa muito grande. Ah, porque certo, verdade. Até Tem isso porque também. você vem de Doutor Estranho, que também é um filme Exatamente. despirocado. Verdade. Essa sabe? questão de ser muito assistido, Isso. os quadros assistidos também foi muito assistido. Então aí, você tem justamente esses dois artifícios pro filme. Você tem as pessoas que não acreditam no hype negativo, você tem as pessoas que vão pelo hype negativo. Então você acaba tendo essas duas linhas, entendeu? Porque tem a galera que acreditou que ia ser muito bom. Porque assim, tem a galera que- se tinha alguém que desconfiava de Punho de Ferro, quando saiu o Doutor Estranho, a galera falou, não, a Marvel sabe fazer um negócio maluco. E tipo, beleza, tem Guardiões que é malucado também, mas eu acho o Doutor Estranho mais zoado. Foi o maior desafio, foi o Doutor Eu acho o Estranho. Doutor Estranho muito É, E porque o Doutor Estranho, ele é maluco fora da visualmente, casinha. tá ligado? É. Ele visualmente já é um negócio meio estrombólico. Então, Então, eu acho que a galera levou fé nisso. Pô, não, beleza, aí os caras sabem fazer, fica legal. Falei, Punho de Ferro é um pulo pra ser zoado também. verdade. Então acho que eles confiaram muito nisso. Quer dizer, a galera que ia assistir, no caso, confiou muito e não foi o que encontrou. Você vê uma Verdade. série que. Beleza.
sabe? Eu assisto. Funcionou. ok, É. E Defensores, né? Que vem agora pra fechar esse primeiro arco. Que provavelmente o vilão vai ser o Tentáculo, ou algo ligado a ele. Já que o Tentáculo Eu acho que já vai apareceu continuar, né? em 2 das séries. Eu acredito que vai ser algo Quem ligado a deve voltar, a ele. Electra deve voltar. Possível. Porque ela vai ser. Ela... Apesar de serem só 8 episódios, né? Mas assim, É. pelo que já foi noticiado de Defensores, é um vilão novo. No caso, um vilão pra série mesmo, Pra série. só pra ela. Não quer dizer que não possa ter ligação com outros vilões de outras séries. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu acho que tem que ser uma parada grande pra você poder juntar todo mundo, porque pensa o Um seguinte, problema grande. vamos pensar o seguinte, Demolidor, na série da Jessica Jones, já se sabe do Demolidor. E ele não aparece nenhuma hora pra dar suporte a ela. Isso. Sabe? E ela também não vai atrás dele pra nada. Beleza, aparece o Luke, mas é muito mais porque ele deu uns pega nela e ele também tem poderes. E nem entra como um herói já. E aí depois ele pega Entra a como um pista, qualquer. ele pega a pista dele e se sai. O Luke Cage é a mesma coisa, você já tem o Demolidor estabelecido, já tem a Jessica Jones, mas ele resolve o pepino dele sozinho. E que ele já tem a relação com E o ele já tem Jessica. a relação estremecida, né? Porque eles, quando acaba a Jessica, eles não estão mais Eles juntos. não estão mais 100%. Sim. E aí você tem o Punho de Ferro que já vem com 3. Já existem 3 e ninguém se mete no baba. ninguém se mete Sabe? no baba. Cada um resolve o seu. Então, pra ter essa coisa de ter que juntar os carinhas, é uma Sim. parada grande. E ainda você fala de Demolidor e Jessica Jones, que os dois moram no mesmo bairro, né? Hell's Kitchen. Hell's Hell's Kitchen. Kitchen. Verdade. Então, e assim, o que eu acho que vai ser o estopim pra você juntar todo mundo é a Claire. Verdade. Não, mas Claire, ela é Onipresente. claramente Ela um Deus Ex Machina, Isso, entendeu? Ela tá ali pra juntar a galera. Ela tá na Onipresente, primeira, aquela. ela aparece na segunda, ela na terceira, na quarta, na quinta. E eu acho que é alguma coisa, não sei se eu confio tanto no que eu vou dizer, mas acho que alguma coisa envolvendo ela traz os defensores, sabe? Tipo, porque ela fala assim, porra, eu conheço o cara que tem habilidades. E ela até cita algumas vezes Conheço a o Punho de mina, Ferro. eu conheço a mina que bate em todo mundo. Eu conheço o brother, eu namoro, porque eles terminam o Luke Cage namorando. Você Embora percebe é que verdade. tem uma relação. embora Do ele, café. isso, embora ele vá pro presídio cumprir a pena, mas eles terminam juntos. Então, Verdade. e no Punho de Ferro não dá nenhuma informação de que eles não estão mais juntos. E ela tem uma Não, carta. já, Ela tem uma já carta. subentende que eles estão juntos ainda, porque ele manda carta pra ela. ela Ah, fica com aquela carta. beleza, é verdade. Então, assim, ela conhece os caras e ela conhece o Danny. Falei, velho, eu conheço 4 brothers que podem resolver isso aqui. Então, tipo, eu acho que vai ter alguma coisa assim. Ou que ela que vai descobrir, sabe? Tipo, alguma coisa. Ou que vai acontecer com ela. E aí ela vai ter essa sacada de que, ó, pô, junta os caras aí e vamos resolver o pepino. Agora tem que ter uma mão boa, porque assim, você pode fazer um vilão grande, mas não pode fazer um vilão grande demais. Porque lembre os heróis que você tem em mãos. Você também não pode criar uma ameaça Thanos da vida. Proporcional, Você tem que criar uma ameaça Obviamente que dentro vai ser daquele uma universo. coisa um pouco acima de urbano, mas Dentro abaixo daquele limite. de, Não vai ser de cataclismo. mundial, Aham. sabe, de global, sabe como é. Vamos destruir o mundo. Vai dominar Agora, o mundo. Pegando ainda da Claire, eu gosto da personagem, mas eu achei muito subaproveitada na série. E Punho de Punho de Ferro. Concordo. Do Punho de Ferro? Punho de Ferro. Punho de Eu Ferro achei foi. muito distante. Ela já entra de uma forma que não convence. É, desinflamatou isso aí. E durante, depois que ela é reapresentada na série, ela aparece em outros momentos que ela não precisava estar ali. Daquela sensação de souvenir, tá? Que ela tá ali Aham. só pra... Vamos Só pra criar ser um elo. a ligação entre os 4 personagens. Porque você tem que ter, né? Tipo, a mesma coisa que você tem o Nick Fury no cinema. sim, Você sim. tem que ter Verdade. um cara que vai pegar essas pontas e uni-las. É necessário. Mas, cara, mas no caso da Claire, eu acho que fica mais fora do lugar do que o Nick Fury, entendeu? Esse eu acho que é o problema. Ah, mas é não é porque- ruim, mas soa assim, não soa tão bom, entendeu? Mas ela já Talvez fosse mais mostrou, sutil. ela mostrou que pode entrar de uma forma tranquila, mas exclusivamente. Em Punho de Em Ferro, Punho de Ferro, especificamente, ela que não tá ficou bom. O totalmente lance do Nick Fury, eu falei Nick Cage, ó. Do Nick Calma. Fury. Esse é É depois. que ele é o regimentador, sabe? Ele é o cara que realmente vai pegar todo mundo Vai recrutar. e juntar pra fazer equipe. Aham. O caso dela, não. No Punho de Ferro, eu nem acho que ela apareceu assim, jogada no Punho de Ferro. Não acho, até porque quando terminou o Luke Cage, ela até comenta, ela fala, eu me meto tanta confusão que eu preciso saber me defender. E tipo, então faz muito sentido que ela apareça sendo treinada pela Colleen, sabe? Não acho que seja esquisito. Talvez desse pra fazer de um jeito
melhorzinho, talvez, beleza. Mas eu não acho que foi assim, de todo ruim. Faz sentido porque ela comenta isso, ela fala no final, eu só me meto em confusão. E eu preciso sempre de alguém pra me salvar. Então eu vou... O que faz sentido. Faz sentido ela procurar defesa pessoal, não que ela vá conseguir de se proteger da mesma forma que os outros conseguiriam fazer com ela. Mas acho que faz sentido. Agora eu concordo que de todas as séries que ela apareceu, ela é mais desnecessária em Punho de Ferro. Acho ela mais desnecessária mesmo. O mais legal da passagem dela é quando ela vai pra China. Ah, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é muito bem contado. Eu, pelo menos no Demolidor, eu acho ela super necessária. Cara, o Demolidor ela tá ótimo. Não, o Demolidor, ela tá Digamos ali. que ela pô. salvou a vida do Murdoch. No Jessica Jones, ela aparece já no finalzinho, eu acho bacana, que ela aparece, acho que é no penúltimo ou é no último mesmo que ela bem aparece. finalzinho mesmo. É nos finais. Luke Cage, No Luke Cage ela também Tem um papel aparece. importante. No Luke Cage ela já é um personagem maior. bem maior. Maior até que no Demolidor, vai. Acho até que Não ela sei, a é gente conhece maior. mais a É, vida da Claire Não em termos de importância, mas em termos de conteúdo presença, mesmo, né? De presença, Conteúdo você sim. tem muito mais em Luke Cage. E no Punho de Ferro, eu acho que realmente que ela desnecessária. não foi tão assim bem utilizada. Não podia passar sem. Quer dizer, não podia passar sem porque ela é o elo. Ela é o elo. Não, ela podia estar lá, mas de outra forma. Ela podia ter sido melhor. Talvez se ela usada. fosse menos presente, talvez funcionasse mais, entendeu? É. Sei lá, algo assim. Alguma mudança, não do jeito que foi. Do jeito que foi não ficou tão bom, esse é o problema. É. Fora que a participação dela naquele episódio final é meio Cara. vergonhosa, entendeu? A gente esperava um pouquinho mais. Eu achava que mais forçado do que o episódio da China não poderia ser, mas Não, aquele da China é muito legal, velho. É. Porque assim, de verdade, se você tem um amigo que tem um jato que vai pra China, você vai pra China. Na moral, você vai. comprar pastel de frango. Calda de cana. Essa combinação, né, velho? É. Então, assim, especulamos o que vai ser os Defensores, que eu acredito que deva ser uma série muito boa, já que os Vingadores funcionaram, mesmo Thor não sendo um filme tão bom. E essa é basicamente nossa opinião sobre a maior parte das séries. Como eu falei, minha favorita é Jessica Jones, apesar de eu achar que é a melhor, ainda é Demolidor. Algo a acrescentar? Acho que não. Não, eu tenho uma opinião similar, agora a gente tem que dar as locomotivas, As né? locomotivas pra... a Eu todas? Não falto, né? Eu não falto pra te A todas só a Punho de Você Ferro. está fazendo tanta questão de falar, agora você tem que falar. Exatamente. Não, Mas eu só a Punho de Ferro? Não, das séries em geral, eu acho que, como eu tinha falado no início, eu acho que decai mesmo. Eu acho que você tinha um nível de qualidade muito alto em Demolidor Foi descendo e que ladeira. vai caindo. Só se perde aí Demolidor 2, porque como ela é antes de Luke Cage, mas eu acho ela pior que Luke Cage. Eu de fato não gosto da segunda temporada. Podia passar sem Tranquilamente. facilmente, sabe? Tipo, e eles inventam o lance do buraco lá na segunda pra nada. O buraco não serve pra caralho nenhum. Valeu jogar. Talvez o buraco se explique em Defensores. o É que a probabilidade. É o que eu começo a pensar. Não deu agora, porque né? Vamos tentar na próxima. Vamos para a próxima, a gente passa adiante É aí. um buraco que não tem fim. Isso é verdade. Sei lá, o buraco vai dar em Kunlu, não sei. Vai que. o buraco Vai que igual é- Não sei. Shaolol tá morando lá dentro. Vai que Shaolol tá no buraco. Não sei, brother. É aquele buraco que eu não entendi. Acabou Verdade. a série, eu fiquei, velho, pra que caralho eu tenho um buraco? E eu não é um buraquinho, Só mais um velho. buraco no roteiro. Mas eu. Não, mas aí é com o Punho de Ferro. Era furo, agora é buraco, mas é um negócio É mais evoluído. mais evoluído. Então, assim, eu acho que realmente que cai a qualidade. Embora eu goste de Jessica Jones no quesito fazer o protagonista melhor, mas pegando a série toda, eu acho que cai mesmo. Então, pra Minha Demolidor. esperança é que com Defensores você tenha uma elevação, sabe? Você saia No buraco? do buraco, mas eles vão voltar pro buraco, velho. Tem que voltar pro buraco do mesmo jeito também. Droga. Eles vão. Não tem como fugir mais. O buraco tem que ser explicado. Não adianta. Eu Não importa o que vocês façam, mas expliquem. Nem que dia que aquele buraco não tem nada, mas vai ter que falar do buraco. Chegou lá, não achamos nada. Só o buraco, pronto, Droga. beleza. E acabou. Segue a história. Então, pra Demolidor, quantos vagões? Eu dou 5 pra Demolidor. A primeira temporada, Primeira temporada deixa claro. 5. Eu também. Vagões fácil. 5. Primeira temporada, 5 vagões. Também 5. Pra mim, essa média aí. Agora a segunda. Jessica Jones, 4,5. Eu gosto de Jessica Jones. Tem uns defeitinhos, mas 4 vagões e meio fácil. pra Eu Jessica. dou 4.8. Foi bem específico. Era pra gente ficar 4,5. Isso aí, Agora tá 4,8. Só não vagão, não dá fumaça, tá vagão. Vou com Rayone 4,5. Rapaz, eu dou 5, porque como eu falei,
eu gosto muito. Então, ela não é um 5, mas eu dou 5 porque eu gosto Fecha demais. mais ou menos em 4,5. Segunda temporada não, de... Segunda de Demolidor, 2 vagões, sem medo de ser feliz. Não gosto. Não gosto, não eu gosto dou mesmo. 2,5. 2,5 também. 2,5 também, só porque eu gosto muito das cenas que tem o justiceiro dando tiro nas pessoas. Não, Eu acho aquelas cenas muito legais. Eu acho que Demolidor 2 não rola. Luke Luke Cage, 3,5. 3. Luke Cage eu vou fazer uma média. Tipo, metade da temporada eu dou 4. A outra metade eu dou 1,5. 1,5, Será que caiu um pouco de qualidade? Eu acho que não. 5,5 vai pra um... 3,7. 2 vagões e meio, mais ou menos, por aí. Eu também fico com 3,5. Eu acho que ela tem seus pontos fortes. E assim, e ela ainda tem potencial. Mesmo as falhas, ela ainda deixa um potencial, mesmo com aquele irmão desnecessário. Punho de Ferro, né? Que a gente vai arranjar problema agora ou não. Eu tenho dúvida se eu dou 2 ou 2,5. Porque, assim, como eu gosto muito de Punho de Ferro, muita coisa me decepcionou. Então, enquanto o que eu esperava. Mas excluindo isso de eu não esperar coisas e assistir como se fosse do zero, eu acho que ela tem coisas que dão pra levar. Verdade. Sabe? Então acho que 2,5 vai, pra não ser tão escroto com a série. 2,5 legal. Eu nem penso muito, eu dou 2. Vou com a Hermione 2,5, porque ela não é nem tão boa como deveria ser, nem não é tão ruim quanto dizem. Ela não Vou é com geral Ela também. tá ali. Vou com a 2,5. maior parte. 2,5 também, porque assim, a série tem coisas boas. Mas as falhas são muito grandes. Ela é quase um 2, quase. Meu Deus. Ela vai ganhar só um 2,5 Não. pelo fato de ter desenvolvido muito bem com a adjuvante. Se A eu- colinha é muito boa. Se eu fosse dar nota com o que eu esperava de Punho de Ferro, eu daria de 1,5 pra 2. O que você esperava? Se eu fosse Se com o fosse, que eu é. queria ver em Punho de Ferro, enquanto, Ah, certo, sem enquanto dúvida. quem lê o quadrinho e que conhece, Expectativa e realidade. Toda aquela quem conhece expectativa. muito da história, eu daria de 1,5 a 2. Não Verdade. ficava nessa aí não. Talvez, como eu sou chato, eu talvez esse 1,5. Porque tem Punho de Ferro. Porque o punho brilha. Se o punho não brilhava, tá bem feito. era Tá zero. bem feito. O punho tá bem feito, Porque bem ainda lembrado. tem o lance da tatuagem que a gente não falou, que É de parece chiclete, é de chiclete. Nem aquela tatuagem ali saiu no Chiclete. Plock, pô. Junto com a figurinha do El-Chan. Aí é certo, man. Aquela tatuagem ali. E que na verdade não é tatuagem, gente. Não, aqui é só zoeira. Não é nem no quadrinho, não é tatuagem. Mas que eles A são gente botar sabe água porque que ele não botam é plástico. aquele Quando ele tirou, personagem tirou lá tudo. que fica parado fazendo tatuagem. Então, Muitas não é, tatuagens, mas, então. assim, Mas isso aí que não é tatuagem, ele explica no desenvolver da mas série. até no quadrinho mesmo não é uma tatuagem, é uma marca que ele consegue ir abraçando o Shaolau pra conter o poder, enfim. Isso. Então aí, menos mal. Que abraço. É. E aí, Deixa marcado, hein? E na verdade é o coração do dragão, é no formato daquela paradinha lá e é muito legal. Enfim. Que legal, o formato do coração do dragão é um dragão. É. Tá vendo aí? Nós seres humanos não somos tão evoluídos assim. Tá vendo? Mas tudo bem, a gente deixou nossa nota. A gente espera que vocês gostem de Punho de Ferro, talvez mais até do que a gente. E caso vocês tenham Vai ser qualquer difícil, crítica a acrescentar, Curta a série, isso vai que vocês curtam. vocês podem ter opinião diferente da gente. Ah, não, Cada não. um, cada um. Assista, o negócio é esse. É, Assim, verdade. A gente não se deixa influenciar por opiniões dos outros. A gente sempre fala em todos os nossos programas. É a nossa opinião. Verdade. Não é que a série é ruim e acabou, ela é Não ruim. somos donos da Ou verdade. que a série é boa e ela é Nem boa. pretendemos Não, é ser. o que a gente, quanto É abrir o debate, velho. a gente acha que tem coisas que não são legais, outras que são bem legais. Mas não é a verdade, assim, é o que a gente acha. Quem gosta a gente respeita, quem não gosta também. E a gente gosta mais de quem não gosta porque a gente não gosta da série. Então faz aquela amizade marota. Mas se você gosta também, cara, beleza, assiste Isso aí. lá e vê, tira E sua... chega lá, até compartilha com a gente sua opinião, fala lá. Que Verdade. tá aqui aberto a um debate também. O que é bem importante. Então, curtam, comentem, compartilhem. Falem com os amiguinhos pra ouvirem a gente, que é muito importante também. Sim. E qualquer coisa, não se preocupem que a Locomotiva, semana que vem, tá aqui com mais. Tchau. Tchau.